um ponto aqui que eu acho bem interessante, que é inclusive um tema que está em pauta aí, né? Sobre a questão de trabalhista, essa questão de pejotização e tudo mais. Como que tá isso hoje aos seus olhos aí? Cara, eu vejo que está caminhando para uma regulamentação dessa pejotização. E é Uhum. uma coisa que passou da hora disso acontecer. Cara, eu hoje sou um PJ de várias empresas. Uhum. E por que não outras pessoas começarem a fazer isso também? Nós estamos aqui nesse podcast aqui, estamos conversando. Você chega para mim e fala assim, Yuri, eu quero te contratar aqui para você fazer um serviço na minha empresa. Aí eu aceito, você quer, e aí a gente não pode firmar esse acordo, porque existe uma lei que vai fazer você pagar 40%, 40 não, vocês são do lucro presumido, 70% a mais sobre o que nós combinamos. Então, assim, é ruim para quem está trabalhando, só que a maioria das pessoas não tem essa mentalidade, porque o cara quer trabalhar menos e ganhar mais, o cara quer viver de auxílio, viver de coisa. Então, quando o cara fala assim, não vai ter férias, não vai ter 13º, você vai ganhar produtividade aqui. Só que o cara vai ganhar um salário muito maior do que ele ganharia normalmente sendo CLT. Isso está caminhando para uma regulamentação geral. O STF tende a julgar isso positivo, por quê? Cara, lá na Rede Globo, você acha que tem alguém lá, artista CLT? Tudo PJ. Tudo PJ, cara. Um E há Aí, salário muito tempo. gigante, né? há muito tempo, exatamente. Ou você acha que o William Bonner agora, que tá com essa discussão, Não. que virou PJ? Existem casos que realmente o empresário utiliza para mascarar a relação Sim, seletista, que é aquele sim. cara que tem subordinação direta, é aquele cara ali que ele tem que cumprir horário, que tem alguns Então, os Os critérios, né? requisitos, itens, né, os isso. requisitos que o Uhum. cara de fato vai se encaixar. Esse cara não tem como fugir. Mas só que o problema é que hoje tá tudo dentro do mesmo balaio. Independente se o cara ele se enquadra ou não, o cara entra na justiça e te pede. Teve um caso lá na nossa empresa que foi mais ou menos assim. O cara, ele trabalhava, o horário era home office, ele não precisava ir na empresa, ia só quando precisava de alguma coisa, não precisava, não tinha obrigação de ir na empresa, não tinha subordinação direta, ele era PJ e ele entrou na justiça pedindo 70 mil reais. Ele trabalhou 3 meses com a gente. Esse foi até um caso engraçado, Aí é né? brincadeira, bicho. Aí é parra. E eu achei engraçado porque a gente, junto com a juíza ali na audiência, juíza, né? É. E deu pra ver que ela já cortou a situação ali no meio, Foi. na hora, nem deu tanto espaço, não, ó, eu vou resolver da forma que eu achar justa aqui e tudo mais, nem deu muita brecha pra conversa, O não. cara chegou a tirar uma foto de uma marmita em cima da mesa pra falar que ele não tinha tempo nem de almoçar, que ele almoçava lá em cima da mesa. O cara, ele trabalhava em home office. O cara, é uma coisa tão absurda, mais revoltante, porque, assim, o cara entra pedindo 75 mil reais numa ação trabalhista dessa, Que ele ficou 3 meses na ele ficou empresa. 3 meses na empresa e ele aceita um acordo de 1.000 reais. Porque, assim, e a gente aceitou o acordo de 1.000 reais Pra- porque continuar mantendo o processo é mais caro pra gente. Uhum. Então eu falo assim, pô, pra encerrar o processo, então eu prefiro pagar 1.000 reais. Mas mesmo assim o cara ainda está ganhando uma situação dessa. Mas Aí o senso que eu fiquei ali é que a juíza tava muito do nosso lado. tava muito. Que realmente ia Mas dar zebra Se pra ele. fosse pra sentença, eu duvido que ele ganhasse alguma coisa. Mas só que pra gente continuar pagando. Na época a gente não tinha jurídico interno, né? Não. A gente pagava advogado externo. Então pra nós acabava saindo mais caro. Isso vem mudando de alguns anos para cá, isso vem mudando. Então, desde a reforma trabalhista, isso já mudou um pouco. Essa questão o funcionário sempre tem razão. Nem sempre. Uhum. Quando começou a ter essa quantidade de golpes, os juízes começaram a virar os olhos. A questão é que existem dois lados ainda que são muito interessados nesse assunto. O advogado trabalhista da parte do reclamante. Virou a máquina, né? Exato. Nossa senhora. Virou uma empresa, uma indústria. E os sindicatos, cara. E os sindicatos. Então, tipo assim, hoje em dia, o que o sindicato faz para um trabalhador? Depende do sindicato. Tem sindicato forte, mas a 90% não faz Não, nada. exatamente. Existem alguns sindicatos ainda Poucos. que Eu acredito que é dos metalúrgicos, que ainda continua forte, dos bancários, não sei se tem outro. Mas o resto, transporte geralmente é transporte. forte. É,
A gente atende uma empresa ali na região do Vale do Aço também, que tem um sindicato ali muito forte. As rescisões são em sindicato até hoje. Uhum. Mas você entende o tamanho dessa burocracia? Sim. Vou ser bem sincero com você, eu já fui CLT, viu? E eu nem sabia de nada sobre o sindicato. Eu acredito que a grande maioria aí Não sabe dos nem pra que CLTs que não serve. sabe. Comenta aqui, ó, você que Pra tá aí quê? assistindo. Comenta aqui se você sabe pra que serve o sindicato. Comenta aqui, só pra gente ter uma ideia. Porque eu acho que a maioria não sabe mesmo, não. O sindicato, o meu pai, ele sempre me falava que o sindicato ele era um mal necessário. Mas só que depende do sindicato, porque dependendo do sindicato ele é só o mal mesmo. Ele não tem necessidade nenhuma. Exatamente. Então, assim, acabou virando e acaba descontando, e isso vai gerando prejuízo para todo mundo. Então, por exemplo, teve um sindicato esse ano de 2026, lá no Espírito Santo, que bateu o martelo e falou que nenhum supermercado podia abrir no Feriado, domingo domingo feriado. feriado eu vi isso. Cara, o funcionário às vezes quer trabalhar, precisa trabalhar, porque ele ganha mais quando ele trabalha Uhum. esses dias fora. E aí o sindicato vai lá e fala assim, não pode. E tem toda a questão da população ali também, né? O pessoal precisa. Aí eu postei um vídeo falando desse assunto, desse caso em si. Aí vinham os comentários. Ah, porque na minha época os supermercados não abriam no domingo e todo mundo era feliz. Na sua época não tinha iFood, a comida não chegava na tua casa. Na sua época não tinha Mercado Livre, que você compra num dia, no mesmo dia tá lá, tá chegando aqui em São Paulo, por exemplo. Então, assim, as coisas mudaram. A gente tem que entender que o senso de compra mudou, o de venda mudou. E assim, quem não está preparando isso e não está se adaptando a tudo isso, tá indo embora junto. Legal. A gente tá falando aqui sobre supermercado, tudo mais. Que time você torce? Eu sou atleticano. Atleticano, tá. Então, o Cruzeiro, ele hoje é do Pedrinho BH, né? Uhum. Pedrinho BH já abriu a boca aí pra reclamar, falando... Eu sou americano, não gosto do Cruzeiro também, não. Mas o Pedrinho BH, ele veio falando sobre o futebol, né? Que rola muito dinheiro, que a margem é muito alta. E ele falou que no supermercado lá a margem dele é 3, 4, 5%. Existe alguma margem saudável para o tipo de operação? Por exemplo, uma margem saudável para serviço é X, uma margem saudável para outro tipo é Y. Existe uma margem? Existe uma margem saudável e existe uma margem média que a gente analisa, porque é mercado, principalmente quando você trabalha com produto. Uhum. Então, no ramo que o Pedrinho tá, não tem como ele fazer uma loja fora do comum e vender o mesmo produto que o concorrente dele está vendendo pelo metade do preço. Uhum. Ele vai ter que competir no preço mesmo. E aí eles vão apertando toda uma cadeia para isso acontecer. A pessoa que negocia com essas grandes redes aí sabe como que funciona negociar como que é colocar um produto dentro de uma grande rede dessa. Por isso que esses supermercados vira e mexe, passa aperto, né? Desaparece um, desaparece outro. Não tô falando não tô desejando isso pra você não, tá, Pedrinho? Mas assim, se der uma apertadinha, bicho, vende o Cruzeiro. Vende o Cruzeiro aí, larga esse trem pra lá, pô. Aqui, 3, 4% é uma margem muito curta. Muito, o cara não pode errar, o cara não pode... Exatamente. Isso acontece em supermercado, varejo, isso acontece em farmácia. Se você pegar o balanço de Raia, você vai ver que é 3, 4% também. Isso acontece com e-commerce. Cara, a margem de e-commerce é apertadíssima. Você acha que o cara tem luxo de deixar a contabilidade no Simples Nacional? A galera confunde muito isso também, né? Confunde receita com lucro. Exato. Pega a primeira linha, acha que aquilo ali Uhum. é o que ele tem, é o dinheiro que entrou para a empresa, que é o que ele pode gastar e não se preocupa com a última linha. Exatamente. Por isso que eles ganham na quantidade. Uhum. Então, quanto maior o volume de mercadoria vendendo ali, maior vai ser o volume financeiro ali de lucro, porque é sob porcentagem. Sim. Então, se eles aumentam a linha lá em cima com quantidade de lojas, por isso que você brinca assim, antigamente era uma igreja em cada esquina, né? Hoje em dia é uma Araújo e uma Drogazil em cada loucura. esquina.
Então, por isso que eles estão fazendo todo esse movimento. E e-commerce hoje ainda vale a pena? Vale. Mesmo para o cara pequeno que está começando, vale a pena? É o que mais vale. O cara consegue começar uma operação dessa dentro de casa, dentro de um apartamento. E qual que é a margem ideal ali margem média? Não vou falar dos extremos, não. A margem média para e-commerce. Cara, Continua nesses 3, 4, de quem tá começando é até um pouco maior, porque ele porque vai não tem estrutura ainda, não tem o custo, exatamente. não tem... Então, grandes players que vendem 1, 2 vão trabalhar nessa faixa. Tá. E para serviço, o cara que trabalha com serviço, qual que é uma margem ideal para ele trabalhar? Não tem. Não Então, tem, assim, porque a gente cada vê serviço tem... a gente vê serviço que tem margem de 20, a gente vê serviço que tem margem de 30, tem serviço que tem margem de 40, tem infoprodutor que eu atendo que tem 70% de margem. Operação muito enxuta, o produto dele vende muito. É quem fala isso aí é o Antônio da Silva. Você tá atendendo o Antônio da Silva lá, ele fala que tem margem, fatura 500 mil, 600 mil por dia, tem margem de 70%. Assim, não tem nada a acontecer não, tá, Antônio? Mas eu que tô no meio de infoproduto, eu duvido que você tenha essa margem de 70%. Não, ali... Eu acho muito difícil. Ali tem umas questões de números ali também. O pessoal de infoproduto confunde muito isso. Eles não sabem o que é caixa, não sabem o que é competência.